passada, né? Vocês lembram o que foi que a gente viu? Qual foi o último assunto? A gente começou Aquele negócio de falando trabalho. de. A gente começou falando de balanço de energia, não é isso? E aí a gente falou, né, quais são, classificou os tipos de energia existente, né? Existe energia de armazenamento e energia de transição. Quem lembra quais são os tipos de energia de armazenamento? São três tipos de energia de armazenamento. Quem lembra? Cinética, energia potencial. Eu esqueci a outra. Energia interna, certo? Pronto. Exatamente. Então a gente definiu esses três tipos de energia, né? E quais são as energias de transição? Quem lembra? Aquelas que Trabalho. saem, isso. Eu só lembro de trabalho. Tem mais uma. Calor. Calor. Muito bem, Léo. Muito bem, Edivaldo. Então, a energia de transição, né? Ou energia transferida é aquela energia que se desloca, né, do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. E a energia armazenada é aquela relacionada com a quantidade de massa que fica dentro do meu sistema. E aí a gente determinou a equação geral do balanço de energia, né? E na aula passada a gente viu balanço de energia em sistemas fechados, não é isso? Então, nós vamos ver hoje balanço de energia em sistemas abertos. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Sim, aí a gente fez uns exemplos, né? E eu deixei um exemplo para vocês fazerem em casa. Vocês fizeram? Tiveram dúvida no exemplo? Tá tudo ok? Ixi, começou de novo. Vocês fizeram o exemplo que eu passei para casa? A gente resolveu um, né? E eu deixei um para atividade em casa. Vocês resolveram? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Então, eu estou supondo, a professora hoje está supondo que todo mundo fez e que não tem dúvida, certo? Mas se tiver dúvida também, a gente vai ter aula de dúvida, aí a gente pode tirar também. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar hoje com o balanço de energia em sistemas abertos. Então, quando a gente fala de sistemas abertos, o que, é que a gente sabe? Que vai haver transferência de quê? De massa e vai haver transferência de energia, certo? Em sistemas abertos, nós vamos ter transferência de massa e transferência de energia. Vamos ter aplicação de forças, a existência de forças para que haja essa transferência de massa. Então, nós vimos, aqui nós temos o sistema fechado, certo? Onde aqui só vai ocorrer transferência das energias de transição. Nós temos trabalho e calor, certo? E aqui, desse outro lado, nós vamos ter o sistema aberto, onde nós podemos observar a transferência ou a movimentação tanto de energia de fora para
de dentro do meu sistema para fora, como de fora para dentro. E também vamos ter o transporte de massa em sistemas abertos. Nós vimos na aula passada o balanço de energia em sistemas fechados. Nós vimos que a equação do balanço de energia em sistema fechado é dada por isso aqui, ó, variação da energia interna mais variação da energia cinética mais variação da energia potencial igual a Q mais W. Só que aí a gente sabe que para sistemas fechados, né, essa variação de energia cinética e potencial, ela é praticamente nula, ela é praticamente zero. Então, a minha equação para sistema fechado, ela se reduz a essa daqui. Variação de energia vai ser igual a calor mais trabalho, certo? Isso aqui, se ele for um sistema não estacionário. Se ele for um sistema estacionário, quer dizer que nós não vamos ter variação nenhuma aqui dentro do meu sistema. Então, o meu ΔE, ele vai ser igual a zero, certo? A gente já viu que em regime não estacionário, a variação da energia cinética e energia potencial são muito pequenas ou quase nulas. Então, essa aqui é um pouco da revisão da equação que nós vimos na aula passada. Hoje, nós vamos falar de balanço de energia em sistema aberto, certo? A maioria, gente, dos processos industriais, dos processos químicos, elas ocorrem em sistemas abertos. E um dos mais importantes, ou talvez um dos mais utilizados sistemas abertos, são aqueles envolvendo escoamento do fluido, certo? Através de um ou mais equipamentos. Então, a partir do momento que nós vamos ter o escoamento do fluido, transporte do fluido, nós vamos ter em sistema aberto, certo? Então, como a gente já viu que, por definição, o sistema aberto é aquele que ocorre transferência de massa e energia para as vizinhanças ou vice-versa, né? Então, nesse sistema aberto, o balanço de energia, a gente vai incluir tanto as energias como a massa, porque há também transferência de massa. E aí, gente, vai aparecer aí um fator novo, porque nós vimos na aula passada que a variação de energia, né, vai ser igual. Deixa eu botar aqui, peraí. Nós vamos ter a equação geral do balanço de energia, nós vamos ter ΔU mais ΔEC, que é energia cinética, mais ΔEP, que é energia potencial, igual a Q mais W. Essa é a equação geral para o balanço de energia, certo? Que aí, a gente sabe que em sistemas fechados, ela vai se reduzir, né? Apenas ΔU igual a Q mais W. Onde o meu Q é calor e o W é o trabalho. Só que em sistemas abertos, hashtag fica a dica, nós vamos ter duas contribuições de trabalho. Em sistemas abertos, nós vamos ter duas contribuições de trabalho. Então, esse meu trabalho, que vai aparecer na equação do balanço de energia, ele pode ser desmembrado em sistema aberto por dois tipos de trabalho. O trabalho de eixo, esse WE, e o trabalho de
fluido. Isso só ocorre, viu, gente, em sistema aberto. Então, parcela de trabalho em sistema aberto, ele ocorre com duas contribuições: trabalho de eixo e trabalho de fluido, ou trabalho de fluxo. E agora a gente vai definir o que é cada um desses trabalhos. Trabalho de eixo, certo? É aquele trabalho realizado sobre o fluido, certo? Por parte de algum equipamento, através de algum equipamento. Na maioria das vezes, eles são bombas ou turbinas. Trabalho de eixo, certo? Está relacionado com algum dispositivo. Que pode ser bomba ou turbina. Quero dizer que em sistema aberto eu vou ter um equipamento que vai fornecer ou retirar energia do meu fluxo. Se ele for fornecer energia, certo? Se o meu equipamento ele fornecer energia para o meu sistema, ou seja, se o WE, que é energia, trabalho de eixo, for maior do que zero, eu digo que o meu dispositivo que tem no meu sistema é uma bomba. Então, a bomba, ela fornece energia ao meu sistema. Por isso, o meu WE é maior do que zero. Lembra daquelas denominações que nós vimos na aula passada? Se for da vizinhança para o sistema, a partir do momento que o meu sistema recebe energia, a minha energia ela é positiva. Se é retirada energia do sistema, ela é negativa. É o caso da turbina. Então, a turbina, ela retira energia do meu fluxo. Então, se ela retira energia do meu fluido, esse meu trabalho, ele é negativo. Até aqui tudo ok, gente? Ok, né? Lembrando, ó, em sistema aberto, nossa parcela de trabalho, ele vai existir através de duas contribuições: trabalho de eixo, trabalho de fluido. Trabalho de eixo, ele acontece devido à presença de um dispositivo, de um equipamento, certo? Se esse meu trabalho ele for positivo, é uma bomba, o que quer dizer que ele está fornecendo energia para o meu sistema. Se o meu trabalho de eixo ele for negativo, ele é uma turbina, ele está retirando energia do meu fluido, do meu sistema. Agora vamos falar sobre trabalho de fluxo, certo? O que é trabalho de fluxo? É o trabalho de escoamento do meu, é aquela energia necessária para manter o meu fluxo em escoamento contínuo entre um ponto inicial e final. Então, energia de fluxo é aquela energia responsável para manter o meu escoamento contínuo do fluido de um determinado ponto para outro. Então, se eu vou ter escoamento do meu fluido, certo? Eu vou existir uma certa energia ou trabalho de fluxo. E esse trabalho de fluxo, ele é avaliado através dessa relação aqui, ó. Trabalho de fluxo
ele vai ser igual a minha pressão inicial, ou pressão de entrada, vezes a vazão de entrada, menos vazão de saída e pressão de saída. O que eu quero dizer é que esse trabalho de fluxo, ele só acontece porque vai existir uma força-pressão que vai ser aplicado no meu fluxo e essa força vai transportar o meu fluxo de um ponto 1 para o ponto 2. Então, meu trabalho de fluxo realizado sobre o fluido na entrada, menos o trabalho realizado no fluido na saída do sistema. Ok, gente? Entendido o trabalho de fluido? Sim? Ah. Isso, porque como eu falei para vocês, quando a gente está falando de sistema aberto, no caso mais comum dentro da indústria é o transporte de fluxo. Então, se a gente vai ter o escoamento ou transporte de fluxo, a gente está dizendo que o fluxo ele está se deslocando de um ponto de entrada até um ponto de saída, certo? E esse trabalho, o que a gente vai calcular, esse deslocamento, essa energia realizada do fluxo no ponto de entrada ao ponto de saída, a gente chama de trabalho de fluxo, certo? O trabalho de fluxo ele vai avaliar o escoamento do fluxo, da entrada até a saída. A gente vai calcular a energia do escoamento do fluxo da entrada até a saída. Enquanto que o trabalho de eixo, a gente vai calcular aquela energia que vai ser aplicada no meu sistema ou que vai ser retirada do meu sistema. Deu para entender a diferença, Edvaldo? Isso, isso. O que eu quero dizer é que lá na frente a gente vai ter o quê? A gente vai ter, possa ser que a gente tenha trabalho de fluxo e não tenha trabalho de eixo. Não exista máquina no meu sistema. A gente vai ver mais lá na frente. Então, aqui, gente, nós temos um esquema, certo? De um transporte de fluxo em um sistema aberto. Então, aqui é a nossa equação geral do sistema aberto. Porque a gente sabe que WE e WF é a mesma coisa do meu trabalho, né? Porque agora, em sistema aberto, a gente não pode mais usar essa equação. Variação de ΔU mais variação de energia cinética mais variação de energia potencial igual a Q mais trabalho. A gente vai ter que usar, ter que dizer que o meu trabalho ele está dividido entre energia de eixo mais energia de fluxo. Minha energia de eixo, trabalho de eixo. Vocês estão me ouvindo? Ah, ó, o trabalho de eixo é aquele trabalho retirado ou fornecido por um dispositivo, certo? Por um equipamento, enquanto que meu trabalho de fluxo é aquele que vai ser a diferença entre o trabalho realizado na entrada do escoamento menos a saída. Ou com a minha vazão, com o meu volume. Aqui, a gente
Tá travando? Deixa eu tentar trocar. Deixa eu tentar trocar aqui a internet, só um minuto. Me escuta? Pronto. Então vamos lá. Ó, trocar aqui a internet para ver se fica melhor. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, a gente não vai, mas quando a gente estiver falando de sistema aberto, a gente não vai mais botar só o meu trabalho aqui, porque a gente sabe que o meu trabalho ele pode ser representado por trabalho de eixo e trabalho de fluxo. Exatamente. De fluxo. Então, vocês já sabem que essa percentual de trabalho ele vai ser dividido em trabalho de eixo mais trabalho de fluxo. Certo? E aí, a gente vai ter aqui a nossa equação geral para o sistema aberto, no caso da energia, do balanço de energia. Então, nossa equação geral, balanço de energia em sistema aberto. Certo? Então, como eu falei para vocês, que o trabalho de fluxo é a diferença saída, a energia de entrada e a energia de saída. Travou de novo, gente? Oxi. E aqui eu já troquei de internet, já botei outro. Estou usando a internet do meu celular. Meu trabalho de fluxo, ele vai ser essa variação de energia de entrada e energia de saída, que é a mesma coisa de delta PV. Então, eu botei aqui, ó, o delta PV, que representa variação de trabalho do fluxo, ou energia de escoamento ou energia de pressão. Então, essa daqui ficou sendo a nossa equação final. Aqui eu coloquei, deixa eu ver, ele não passou aí o slide não, né? Bom, os tipos de energia que a gente já conhece, que está associado ao sistema aberto, energia cinética, energia potencial, energia interna, energia de pressão, que é devido ao trabalho do fluxo, que a gente já viu, e energia da máquina, ou seja, que é trabalho no eixo. E aqui eu coloquei a definição da energia de pressão, ou energia de escoamento, ou trabalho de fluxo, que corresponde ao trabalho das forças de pressão que atua em um deslocamento. De um determinado ponto para outro. E a gente já sabe que a definição de trabalho ele só ocorre devido à aplicação de uma força. Nesse caso, a força aplicada no escoamento é a força de pressão.
Por isso que chama energia de pressão, que é aquela força de pressão aplicada no meu escoamento para fazer, aplicada no meu sistema para fazer com que ocorra o deslocamento do fluido de um ponto 1 para o ponto 2. Aqui nós vamos ter agora a equação do balanço de massa em sistemas abertos. Está fechado, né? Quando ele é estacionário. Lembrando que a maioria dos processos químicos, ele ocorre em sistema aberto e em estado estacionário. Se ele está, gente, em estado estacionário, então vocês concordam que o meu ΔU, ele é igual a zero? Sim ou não? Se ele está em estado estacionário, nós não vamos ter variação, nós não vamos ter acúmulo, certo? Então, a minha equação do balanço de massa em sistema aberto para regime estacionário vai ser reduzida a esse termo. Trabalho, mais a energia cinética igual ao trabalho de eixo, que é aquela energia provocada por um dispositivo, certo? Esse dispositivo ele pode ceder energia ou pode fornecer energia para o meu sistema. Então, se o meu equipamento ele fornece energia para o meu sistema, que equipamento é esse? Se ele está fornecendo energia. Uma bomba. Exatamente. Significa que o meu trabalho de eixo ele é igual a zero. E se o meu trabalho de eixo for menor do que zero, que dispositivo nós vamos ter? Exatamente. Certo? A quantidade total de energia dessas três formas será a soma da mesma, representada por. Então, aqui, ó, nós vamos ter a energia total do meu sistema aberto, vai ser a energia de pressão, mais a energia cinética, mais a energia potencial. Né? Aqui são as equações de cada uma que a gente já conhece. Nessa figura aqui, ó, nós vamos ter o quê? Um sistema inclinado, certo? Esse PHR, certo? E aí a gente observa que o meu sistema, ele está a uma certa altura. Olha só, aqui a gente vai ter o ponto 1, aqui, ó, no ponto 1, e vamos ter o ponto 2. Meu fluido, ele vai passar no ponto 1 e vai passar pelo ponto 2. Nesse ponto 1, ó, ele está a uma certa altura do meu plano horizontal de referência. Então, se tem altura, qual vai ser o tipo de energia que vai existir aqui? Se ele está acima do meu ponto horizontal de referência. Energia, se tem energia potencial. Se tem altura, a gente vai ter energia potencial. Certo? Ele vai passar
passar ó, nesse ponto 1 para o ponto 2 com uma certa velocidade. Então, se tem velocidade, qual é o tipo de energia que está existindo aqui? Cinética, isso mesmo. Então, a energia cinética está relacionada com velocidade. E se ele está se deslocando, se está tendo velocidade, se está tendo movimento, está tendo uma força aplicada. Seção ou trabalho de fluxo, porque a gente está vendo deslocamento. 2. Então, gente, agora a gente vai ver um pouco, falar um pouco sobre equação de Bernoulli. O que é equação de Bernoulli? É um caso particular de balanço de energia em sistemas abertos. Certo? A equação de Bernoulli, ela só é aplicada em sistemas abertos. Balanço de energia em sistema aberto. As hipóteses são elas. Primeiro, meu escoamento ele tem que ser estacionário. Primeira hipótese da equação de Bernoulli. Segunda hipótese, escoamento com efeitos viscosos desprezíveis. O que quer dizer isso? Que a viscosidade do meu fluxo, do meu fluido, ela é zero. Não vai existir efeito de atrito do meu fluido na tubulação. Eu estou considerando aqui um fluido ideal, certo? Então, se eu tiver um escoamento em estado da equação de Bernoulli. Terceira hipótese, nenhum trabalho de eixo. O que quer dizer nenhum trabalho de eixo? Eu estou dizendo que não há máquina. Não há máquinas. Certo? Nenhum trabalho de eixo é a inexistência de máquinas, porque a gente já sabe que quando existe trabalho de eixo é porque existe máquina, ou turbina, ou bomba, que vai retirar ou fornecer energia ao meu sistema. Outra consideração, outra hipótese. O escoamento ele tem que ser incompressível. O que é escoamento incompressível? A densidade constante de calor. O que quer dizer não haver troca de calor? Quer dizer que o Q vai ser igual a zero. Então, resumindo, para a gente aplicar a equação de Bernoulli, a gente tem que seguir essas 5 hipóteses, 5 limitações. O escoamento tem que ser estacionário, viscosidade do fluxo tem que ser zero, viscosidade zero, não existência de máquina, nenhum trabalho de eixo, então meu trabalho de eixo é zero, escoamento incompressível e se Jéssica, Davis, Aline, colocar uma questão lá na prova e dizer: meu escoamento está estacionado. É um escoamento incompressível, não há troca de calor, não há presença de máquina.
A minha viscosidade é zero, então vocês já sabem que vão aplicar a equação de Bernoulli, que é um caso particular, né, do balanço de energia em sistemas abertos. Então, vamos definir agora a equação de Bernoulli. Bernoulli disse que a energia mecânica total, preste atenção, energia incompressível e em regime permanente, ou seja, em regime estacionário, ela pode ser expressa em termos de carga. Resumindo isso que Bernoulli disse, ele disse que toda a energia total do meu sistema, por unidade de peso, então, a energia total do sistema dividido pelo peso, né? Que é a massa vezes a gravidade, a gente vai ter um termo chamado de carga, que é representado por esse H maiúsculo. Certo? Então, esse H maiúsculo, gente, carga, unidade de peso. Certo? Por quê? Porque ele está dizendo que a minha massa ela vai ser constante durante todo o meu sistema. Então, eu posso dividir a minha energia pelo peso. Então, a partir de hoje, hashtag fica dica. Quando a professora falar de carga, você já sabe que carga é energia por peso. Então, preste atenção. Aqui eu tenho duas seções. Ó. Eu tenho seção no ponto 1 e a seção no ponto 2. Então, tendo escoamento de um fluxo. O fluxo que está passando aqui, ó, na minha seção 1, se eu dividir. Oi? Se eu dividir. Estão escutando agora? Se eu dividir. Então, deixa eu tentar sair e entrar novamente. Tá certo? Vocês estão dizendo que está travando muito? Eu vou sair da sala e vou entrar novamente. Certo? Pronto, gente. Eu vou tentar colocar aqui mais uma vez. Vocês estão me escutando? Ó. Pronto, obrigada. Deixa eu botar a apresentação. Tá aí a apresentação?
Pronto, ó. Então, vamos voltar. O que foi que Bernoulli disse, gente? Que a energia dividido pelo peso, ele vai ser igual a carga, certo? Então, a partir de hoje, Micaela, Jean, Savana, Edivaldo, a partir de hoje, quando eu falar de carga, vocês já sabem que eu estou me referindo à energia dividido pelo peso, certo? Essa é a definição de Bernoulli. Então, vamos lá. Se eu disse a vocês que carga é a energia dividido pelo peso, então, eu vou ter a energia no ponto 1, vai ser igual a quê? A minha energia potencial, ó, aqui é a energia potencial, aqui é a energia de pressão e aqui é a minha energia cinética. Então, eu peguei as minhas energias e dividi pelo peso. Qual é a fórmula do peso? É massa vezes gravidade. O peso é massa vezes a gravidade. O peso é massa vezes a gravidade. Então, quando eu corto massa vezes a gravidade com massa vezes a gravidade, vai sobrar o que aqui, ó? O Z e. Quando eu corto massa da gravidade vezes massa da gravidade, vai ser igual a P I sobre o meu peso específico. Quando eu corto a massa daqui com a massa daqui, vai ficar mais VI ao quadrado sobre 2G. Todos conseguem enxergar isso, sim ou não? E aí, sim, Léo, Aline, João, Valdir, consegue enxergar isso, né? Ótimo. E então aqui a gente vai ver o seguinte, que quando a gente divide a energia pela carga, a equação da energia total ela vai se resumir nisso aqui. Olha só. Certo? Onde isso aqui, ó, vai representar a carga potencial e não mais a energia potencial, porque a gente dividiu a energia pela carga. Então, vai ser a carga potencial mais a carga de pressão, não mais a energia de pressão, porque a gente dividiu a energia de pressão pelo peso, mais a carga cinética, porque a gente dividiu a energia cinética pelo peso. Então, a minha carga em uma determinada seção é dado por essa forma. Aí vocês podem perguntar, professor, e cadê o WE, que é o trabalho de eixo? Professora, cadê o calor? Né? Lembrando que a gente está trabalhando com Bernoulli. E Bernoulli, ele disse que não considera a não existência de máquina e a não existência de calor. Ok, gente? Isso. Não. A gente vai achar das duas. Por quê? Porque ele vai sair, o meu fluxo ele vai sair do ponto 1 para o ponto 2. Certo? Então, como a gente está considerando estado permanente, a gente vai considerar H1 igual a H2, certo? O que passa nesse ponto vai ser igual ao que passa nesse ponto. A carga desse ponto 1, na seção 1, vai ser igual à carga na seção 2. A gente vai fazer como se fosse aquele balanço de massa, certo? A gente vai ver lá na frente. Aqui, coloquei só as definições da... Começou a chover, gente. Aqui a internet vai cair daqui a pouco, eu
Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então, aqui foi o que eu coloquei, né? A carga potencial, eu usei a carga de pressão, que representa a altura, a pressão dividida pelo peso, e a carga cinética, que é a elevação de um fluido, né? Para que ele atinja a uma determinada velocidade sem atrito, que é uma das considerações do Bernoulli. E aqui a resposta de Edivaldo. A gente vai ter, considerando um fluido que passa aqui na seção 1, né? Então, vai ter o escoamento do fluido da seção 1 até a seção 2. Então, a gente vai ter que calcular as energias presentes na seção 1 e na seção 2. A energia total. Como a gente está considerando Bernoulli, então, Bernoulli está considerando a carga de pressão, a carga potencial e a carga cinética. Então, a gente vai ter a carga potencial, que é esse Z, mais a carga cinética, mais a carga de pressão. O que eu estou dizendo de carga, porque carga a gente já sabe que carga, que é o H, é igual a energia sobre o peso. Não esqueçam, gente, que esse Hzinho ó, é energia por unidade de peso, certo? E aí a gente chega nessa equação aqui de sistemas abertos e, lembrando, sistemas abertos, fluido incompressível, sem atrito, regime permanente, se não houver máquina e nem troca de calor. Então, hashtag fica a dica. Se eu disser escoamento de um fluido entre duas seções, de um fluido incompressível, não há atrito, está em regime permanente, não existe máquina, não existe troca de calor, eu estou dizendo já, estou dando a dica para vocês utilizarem a equação de Bernoulli, que é essa equação aqui. A carga na seção 1 igual a carga na seção 2. Entendido? Micaela, entendeu? Minelli? Entendi. Coloca aí. Sim? Oi? Tá. Desculpa, eu nem prestei atenção. Ô, professora, Pronto. eu lembro disso em mecânica dos fluidos, mas aqui, nesse momento, está um pouco abstrato. Vai ter algum tipo de exemplo, por exemplo, para a gente desenvolver essa ideia? Vai sim. Ah, Vai então tá. sim. A gente vai. Mas o que é que você está achando? É porque a mecânica dos fluidos ela vai mais profundo, né? Mas o que é que você está achando abstrato? Não, é porque, assim, a forma como a senhora está falando foi meio que em mecânica dos fluidos também. Eu só achei um pouco abstrato, eu não estava conseguindo visualizar muito bem a aplicação, sabe? Da fórmula que a senhora deu. Aham. Vamos lá. Aí eu falei em equação de Bernoulli, ele diz que é aplicação sem máquina. E quando há máquina? No caso aqui, desse exemplo aqui, dessa que nós temos aqui, dessa ilustração, nós vamos ter um escoamento de fluido na presença de uma máquina. Essa máquina aqui, ela pode ser uma bomba ou uma turbina. Vocês concordam, né? Então, se a minha carga, se a minha energia que está passando no ponto 1, deixa eu botar aqui, se meu H1, que é a carga, for maior que o meu H2, eu estou dizendo que essa minha máquina, ela é o quê? Veja só, repetindo a pergunta. Se a energia que está passando aqui no ponto 1
passa pela máquina e chega com a energia maior. Essa minha máquina, ela vai ser uma bomba ou uma turbina? Uma bomba. Por quê? Peraí, aqui tá errado. Meu H2 é o contrário. Se meu H1 for menor, que maior, menor, H1 menor que meu H2, eu vou ter o quê? Uma bomba. Por que uma bomba? Porque vamos supor que aqui eu estou passando com 10 Joule. E aqui no ponto 2, eu cheguei com 20 Joule. O que quer dizer? Que no meio do meu percurso, no meu escoamento, essa minha máquina, ela forneceu energia. Por isso que minha energia aqui, ó, foi maior. Então, se meu H1 ele é menor do que meu H2, a gente vai ter uma bomba, certo? E se meu H1 for maior do que o meu H2, a gente vai ter uma turbina. Porque vamos imaginar o contrário. Se aqui a gente tem 20 joules, passando no ponto 1, chega no ponto 2 com 10, houve o quê? Uma retirada de energia. Então, aqui é uma turbina. Então, se a gente viu o Bernoulli que H1 vai ser H2 quando não há máquina, a partir do momento que a gente incluir uma máquina no meu escoamento, eu vou ter que adicionar isso aqui, ó, H1 mais HM. O que é esse HM? Vai ser a minha carga da máquina. O que é a carga da máquina? Vai ser a energia da máquina sobre o peso. Carga não é energia sobre o peso? Então, quando tem a máquina no circuito, durante o escoamento, a gente vai ter que adicionar esse termo aqui, ó, HM, que aí, nesse caso, ele pode ser ou uma máquina, ou uma turbina, ou uma bomba. Deu para entender, gente? Pessoal? Sim? Jean, tá entendendo? Tipo assim, professora. Ótimo. Aí vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês. Se eu vou ter um H1 menor do que o H2, eu vou ter uma bomba. O fluido vai receber um acréscimo de energia. Então, minha carga da máquina ela vai ser igual à carga da bomba. Se eu tenho H1 maior do que H2, eu vou ter uma turbina. Aí preste atenção, gente. Hashtag fica a dica aí. Se eu estou tendo uma turbina aqui, eu quero dizer que a minha máquina ela está retirando energia. Então, a minha carga da máquina ela vai ser menos HT. Por que esse menos? Porque eu estou dizendo que ela está retirando energia. Então, a gente vai ficar assim, ó. H1 mais H da bomba igual a H2, se for bomba, e H1 menos H3, HT, daquela turbina, igual a H2. Aí vocês podem perguntar, professora, se a gente não souber que é uma bomba e que é uma turbina, como é que a gente vai saber? Isso é uma boa pergunta, porque possa ser que na prova eu coloque um sistema desse aqui e diga para vocês, descubra se essa máquina aqui, ela é uma bomba ou ela é uma
turbina. Então, vocês vão fazer o balanço de energia na seção 1, colocando aquelas energias de energia de pressão, energia potencial, carga de pressão, carga potencial, carga cinética no ponto 1, se existir, né? Vai colocar a carga cinética, carga de pressão e carga potencial no ponto 2 e vai descobrir quem vai ser esse meu HM. Se esse meu HM, que é a carga da máquina, for negativo, ele é uma turbina. Se for positivo, ele vai ser uma bomba. A gente vai ter exercício para a gente praticar, certo? Até aqui tá ok, gente? Minelli, João, Léo? Sim? Ok. Ok, professora. Então, ótimo. Savana, ok, né? Então, vamos lá. Savana, ok? Tem alguma dúvida? Então, ó, aqui a gente vai ter a equação geral de balanço de energia com a presença da máquina. Então, aqui, ó, isso aqui é meu H1. Esse primeiro termo aqui antes, nesse termo antes da igualdade, a gente vai ter o meu H1. E depois da igualdade, nós vamos ter o H2. Certo? Eu só fiz tirar as expressões. Quem é meu H1? H1 é isso aqui, gente. V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 mais P1 sobre o peso específico. Quem é meu H2? É esse termo aqui. Então, essa equação nada mais é do que aquela que eu botei lá no slide anterior. H1 mais HM igual a H2. E aí eu destrinchei a expressão de H1, que é essa daqui, e a expressão de H2, que é essa daqui. Certo? Essa expressão aqui de baixo, eu só fiz tirar o valor, calcular, né, o termo HM. Eu só fiz rearranjar essa equação. Então, eu rearranjando essa equação, ela fica dessa forma. Mas não necessariamente é obrigado vocês usarem essa forma aqui. Eu só fiz um rearranjo nela, né? Botei os termos de pressão para o lado, os termos de potencial para o lado, de cinética para... Juntei os termos, né? E aí a gente deu essa equação geral. Ok, gente? Entendido? Então, se a gente está falando de máquina, né, de transporte, então a gente vai falar também de potência. A gente vai ouvir dois termos: potência útil e potência de eixo. O que é a potência útil? Vai ser dado como a vazão volumétrica vezes o meu peso vezes quem é esse H? A carga, que a carga é energia sobre pressão, né? Então, essa é a minha equação para o cálculo da potência útil. O que é potência útil? A gente vai ter aqui, ó, um fluido em movimento. Para esse fluido ele estar em movimento, para ele estar em escoamento, ele precisa de energia, certo? Então, a gente vai ter aqui uma bomba que vai fornecer energia ao meu escoamento, ao meu fluido. Só que essa bomba, para ela funcionar, ela também precisa de uma certa energia, que vem da energia elétrica, do motor elétrico, vamos supor. Então, gente, a energia
dividido pelo tempo é a potência. Então, a gente vai ter a energia aplicada ao fluido, vai ser a potência do fluido, ou potência útil. Repetindo, potência útil é aquela energia dividido pelo tempo. Que energia? A energia aplicada ao meu fluido. Ou aplicado ou retirado do fluido, né? Porque se for uma turbina, eu estou tirando energia do meu fluido. Certo? Potência útil é aquela energia ou trabalho executado por uma bomba ou por uma turbina ou qualquer outro dispositivo em um determinado tempo, né? Aplicado no líquido, aplicado ao fluido. E quem vai ser, e outro tipo de potência que a gente vai ter, vai ser a potência de eixo. Quem é essa potência de eixo? Vai ser aquele trabalho ou aquela energia aplicado ao meu dispositivo. Já que a gente está chamando trabalho de eixo, está relacionado ao dispositivo, potência de eixo também está relacionado ao meu dispositivo. Potência de eixo vai ser aquela energia por unidade de tempo que o meu dispositivo está recebendo ou está cedendo essa energia. Então, aqui, ó, potência útil quer dizer que é aquela potência transferida ao fluido. Potência recebida ou cedida pelo fluido ao passar pela bomba ou turbina. Potência recebida ou cedida pelo fluido, certo? E potência no eixo vai ser aquela potência da bomba ou da turbina disponível, que ela recebe, que a bomba ou a turbina ela recebe. Se a minha potência do eixo for maior do que a potência do útil, ou seja, se a minha potência da bomba ela for maior do que a minha potência no fluido, ela é uma bomba. Se for menor, ela vai ser uma turbina. A mesma coisa do trabalho. Se o trabalho é maior, vai ser bomba. Se for menor, ela vai ser turbina. Entendido, gente? Potência. Aqui, ó, nós temos a bomba, certo? Que está recebendo, ó, energia de um motor aqui. Tá vendo? Está passando o fluxo. Ao passar pela bomba, ele também está recebendo essa energia, essa potência da bomba. Certo? E aqui a gente vai ter a potência recebida do fluxo. No caso de turbina, quando o fluxo passa pela turbina, a turbina ela retira energia. Ela cede, tira energia do fluxo. Então, aqui a gente vai ter a potência da bomba, que está aplicando energia ao meu fluido, e aqui a gente vai ter a potência da turbina, que está cedendo, está tirando energia do meu fluxo. Então, se a forma de potência é peso específico vezes vazão volumétrica vezes a carga da máquina, essa máquina tanto pode ser bomba como também pode ser turbina. Então, se ela for bomba, a potência da bomba vai ser o peso específico vezes a vazão vezes a carga da bomba. Se ela for turbina, vai ser igual ao peso específico vezes vazão vezes a carga da turbina. E o rendimento da máquina? O rendimento da máquina
ela é dada por esta equação aqui. Acho que está aparecendo para vocês. O rendimento da máquina, ela vai ser dado, no caso, se a máquina for uma bomba, ela é definida como potência útil sobre potência do eixo. E se ela for uma turbina, vai ser potência do eixo sobre potência útil. Ok? Então, aqui, pronto. Aqui vai ser a equação para calcular o rendimento da máquina. Se for bomba, a gente vai ter a potência útil. O que é a potência útil? É aquela potência aplicada no fluido, né? No deslocamento do fluido, sobre a potência do eixo. E a turbina vai ser o contrário. Preste atenção aí, gente. Hashtag fica dica. Potência, aqui vai ser o contrário. Potência do eixo sobre a potência útil. Por que o contrário? Porque no caso da bomba, a potência útil ela vai ser menor do que a potência do eixo. A potência do eixo ela é maior, porque a bomba ela está oferecendo energia para o meu fluido. Então, esse termo aqui, gente, tem que ser maior. Então, potência do eixo ele é maior, no caso da bomba, potência do eixo é maior do que a potência útil. No caso da turbina, é o contrário. Na turbina, o fluido ele vem com uma determinada energia e quando ele passa na turbina, a turbina ela não oferece energia ao meu fluxo, ela retira energia. Então, se ela retira, quando ele passa pela turbina, a minha potência útil ela vai ser menor do que a minha potência de eixo. Entendido, gente? Ok? Pedro, Savana, Rafaela, João. Sim. Então, o que eu quero que vocês hoje fiquem da aula de hoje é o sistema aberto, que é o mais utilizado nos processos químicos. Quais as energias que são aplicadas no balanço de energia em um sistema aberto, né? Saber que energia dividido pelo peso é igual a carga. Saber que o trabalho, nesse caso, de sistema aberto, por a gente se tratar de escoamento de fluxo, ele é dividido em duas contribuições, que é o trabalho de eixo e o trabalho de fluxo. E saber que um caso particular de equação de balanço de energia em sistema aberto é a equação de Bernoulli, que ele faz aquelas considerações, né? Sistema estacionário, permanente, não viscoso, não existe presença de máquina, não existe não existe calor. Então a gente vai usar a equação de Bernoulli. Se existe máquina, a gente vai pegar a carga mais a carga da máquina igual a carga no ponto 2. Ou seja, a carga inicial mais a carga da máquina igual a carga no ponto final. Se essa carga da máquina der negativo, a gente já sabe que ela é uma turbina. Se a carga da máquina der positivo, a gente sabe que ela vai ser uma bomba. Certo, gente? Bom, como está faltando só 5 minutos, a gente vai deixar para... Vai, gente, é de volta. Que é isso? Eu já estou comprando, já vou pegar a promoção da Páscoa, viu? Vocês estudem para eu aproveitar a promoção da Páscoa, que parece que está 2 caixas por não sei quanto, você compra 2, ganha uma. Eu vou logo aproveitar essa promoção para comprar a caixa de chocolate. Aproveita a promoção. Viu? Na próxima aula, a gente... Vixe, Maria.
João Pedro, que desânimo é esse, João Pedro? Não diga isso não, senão a professora não vai dormir hoje não, viu? A professora vai ficar arrasada. Daqui a pouco, vocês já perceberam, Jean? Daqui a pouco o João vai dizer que vai ficar com meio ponto. Toda hora ele diminui um ponto, dois. Já João não tem nem prova mais para fazer. Tá difícil a situação, viu? Olha só, gente. Por enquanto, a nossa aula de quinta-feira permanece, certo? Por enquanto, não saiu nenhuma norma da universidade, nenhum comunicado. Caso decrete facultativo, aí a gente não vai ter aula na quinta-feira. Aí eu coloco o comunicado para vocês. Ô, professora, Ok? mesmo sendo ponto facultativo, a gente não tinha decidido que ia ter aula? Mas eu acho que mesmo com ponto facultativo é melhor a gente não ter, porque possa ser que dê confusão. Eu Tudo acho bem. que é melhor a gente evitar, Como, certo? como a senhora disse que estava atrasado, de certa forma, o cronograma, e também para as aulas por causa desses feriados, eu acho que se tiver, eu acho, né? Não vou garantir, mas se tiver de alguma forma a aula gravada, talvez a gente consiga assistir. Seria de responsabilidade de cada um, né? Assistir em si essa aula gravada. Uma aula gravada. Eu penso como apenas uma alternativa, né? Caso tenha esse feriado e a senhora veja assim que o cronograma está apertado para as aulas. Mas Uhum. isso não depende só de mim, né? Depende de todo mundo. O que é que vocês acham aí? Até porque uma aula gravada vai meio que dar iniciativa de todo mundo, né, para assistir ela. Agora, porque seria uma aula de exercício, entendeu? A próxima aula seria uma aula de exercício. Aí, não sei se uma aula gravada seria interessante, porque no exercício é onde aparecem mais as dúvidas, né? Mas eu vou tentar ver, vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para a gente dar essa aula de quinta-feira, É, certo? como se trata de uma aula de exercício, realmente pode não dar certo, porque o exercício é onde surge mais dúvida, né? Exatamente, porque, olha, teoricamente, hoje, nós concluímos o assunto da primeira unidade. Então, o que é que falta agora? Está faltando a gente fazer exercício sobre esse assunto de hoje. E mais uma aula, eu dou mais outra aula de exercício. E essa aula de exercício é para a gente praticar mais e tirar todas as dúvidas, né? Então, assim, se fosse normal, assim, um professor normal, abriria mão dessa última aula de exercício, deixaria só vocês fazendo, mas eu prefiro ter essa aula de revisão com vocês, entendeu? Ô, professora, no caso da prova, o assunto dela em si, da prova, terminou. As Terminou. próximas duas Agora aulas é só seriam exercício. dúvida e exercício. Isso. Entende? Ah, Botaria a prova para quinta e na terça daria aula de exercício. oi? Vai ficar muito longe. Botaria a prova para quinta e daria aula de exercício na terça. Não sei se fica muito longe a prova, né? Mas o problema é que eu preciso de 2 aulas de exercício para vocês, né? A não ser que vocês queiram só uma aula. Aí a gente tá certo. É porque a senhora queria ter duas aulas justamente porque uma aula seria da aula de hoje, né? Isso. Seria exercícios da aula de hoje e a outra para dúvidas que aconteceram durante questionário ou durante Isso. aulas ou qualquer A coisa. outra, eu vou colocar uma lista de exercício para vocês. Vou dar um tempo né, possivelmente nesse final de semana eu dou uma lista de exercícios. Vocês passam o final de semana estudando, fazendo a lista de exercícios. Essa lista de exercícios já está mais ou menos no nível da prova. E aí eu teria que ter uma aula para tirar as dúvidas dessa lista de exercícios. Eu gosto de fazer assim, entendeu? Agora é porque a gente está castigado, porque está tendo esses feriados, né? Léo está dizendo aqui para botar, deixa eu ver aqui o calendário. É porque assim, se a gente fizesse a prova, né, se a próxima terça, por exemplo, se essa quinta não tiver aula, a próxima terça seria de exercícios. Aí a Isso. quinta não teria aula, porque dessa quinta dessa semana a 8 é Tiradentes. Aí a prova teria que ser No na próxima. feriado também.
É. Eita, mesmo. Aí ficaria pro dia 28. No caso, a prova é de hoje a 15, a prova seria de hoje a 15. Exercício terça e a prova de terça a 8. No caso, Seria exercício de bom. hoje a 8 e prova de hoje a 15. Exercício terça, mas aí seria o exercício de terça seria o relativo à aula de hoje, não é isso? Isso. Aí a lista de exercícios ela ficaria pendente, né? É, exatamente. É porque vocês estão com os horários antes bem assim, se a gente conseguisse um horário extra na próxima semana, aí a No gente caso, depende desse ponto facultativo de quinta e apenas ele, né? Porque quinta que vem, de toda forma, é feriado, é Tiradentes. 21 é feriado independente. uhum, Ainda que ainda pode ser definido como facultativo ou não. é, Quinta dessa semana. porque se a gente, olha só, se a gente der aula na quinta-feira agora, seria a aula referente A ao aula de hoje. exercício de hoje, certo? Aí na terça-feira seria a aula Questão. do exercício. Aí na quinta-feira a gente não ia poder fazer prova, porque é feriado de novo, tá vendo? Aí a prova só seria dia 26. Ou seja, a gente tem duas opções. Ou, peraí, ou a gente faz a prova dia 26 ou faz a prova dia 28. Aí se a gente fizer a prova dia 28, o cronograma, como ele fica? Fica muito apertado para as aulas? Então, no cronograma, a segunda unidade tem uns seminários que eu vou passar para vocês. Inclusive, a segunda unidade vai depender aí, cadê Sibeli? Sibeli está na sala? Tô aqui, professora. Olha a responsabilidade, viu, Sibeli? Mas A, se ele sofre, Jesus. a segunda unidade, digamos assim, que 50% vai ser Sibeli que vai dar, 50% a 70%. Aí tem uma parte teórica da segunda unidade, que é a parte de tratamento de caldo. Como é muita teoria, eu estou pensando em passar seminário para vocês. Aí vocês apresentariam o seminário. Aí eu teria que, aí ao invés de botar 4 aulas, eu botaria só em 2 aulas, tentaria que vocês apresentassem seminários em 2 aulas. Aí daria certo. Entendi. O que é que vocês acham? Eu creio que seminário dá para ser algo rápido e prático, dependendo da forma de apresentação de cada um. Então, pode ser. Como a turma não é muito grande, eu acho que dá para dividir, sim, da forma que você colocou, 2 aulas para resolver tudo isso, 2 dias. Uhum. Pronto, então vamos botar aqui no chat. Quem vota na prova, a prova para o dia 26, se a prova for no dia 26, a gente vai ter que ter aula quinta-feira, caso seja facultativo. E se a gente não der aula quinta-feira, a prova vai ser dia 28. Então, bota aí no chat, quem quer prova dia 26 ou dia 28. Só para eu ver aqui qual a maioria. Um voto para o dia 28, 26, o Elton, 2. Segundo minha carga horária, eu acho que para o dia 26 seria mais viável. Até porque Uhum. você vai gravar logo dessa disciplina. Porque, de certa forma, eu realmente considero a disciplina da senhora um pouco mais pesada que as outras. E até Uhum. mais importância, né? Porque É, é o que abre para outras cadeiras um pouco mais para frente, exatamente. no próximo período. Então, peraí, deixa eu ver aqui pelo chat. Eu tenho 1, 2, 3, 4, No momento, 7 pessoas votando. 5, 6. 6 de 26, 7 de 26. Então, pronto, então fechou. Eu acho que 7 já. Então, fica fechado assim. Quinta-feira, independente de ser facultativo ou não, a gente vai dar aula normal. Não é isso? Que, no caso, é dúvida da aula de hoje, correto? Isso, exatamente. Da aula de hoje. Aí eu pergunto para vocês: vocês vão ter aula das outras disciplinas? Porque a gente não poderia fazer. Ah, não, à tarde não. Poderia mais cedo?
Depende, depende se for ponto facultativo ou não. Se for ponto facultativo, eu acho que outros professores não vão dar. Então, talvez a gente consiga começar a aula da senhora de 7 horas. Se não for definido ponto facultativo, né? Ou, perdão, se for definido ponto facultativo. Eu acho que Uhum. se for definido ponto facultativo, os professores não vão dar aula. Aí a gente só teria aula da senhora mesmo. A gente começava de 7, terminava de 8h40, o horário normal, ou até um pouco mais, 9 horas, se prolongar um pouco mais, e é isso. Aí quando fosse terça que vem, de hoje a 8, era aula de dúvida geral, né? Exatamente. Aí, no dia 26 a gente faz a prova. Tá certo? Quinta que vem. Ou seja, dessa quinta a 8. Não, dessa terça, de hoje a 15 no caso, né? Não Ah, é é, de perdão, hoje, de hoje a 15. De quinta a 8 é feriado. é É de hoje feriado, de hoje a 15. né? Pois então tá bom, gente. Então a gente vai fazer a prova dia 26 e quinta-feira, qualquer coisa que acontecer, aí eu mando notícia para vocês. Mas, a princípio, a gente vai dar aula na quinta-feira. Beleza? Pronto, professor. Tudo bem. Tá, ok. Então, boa noite e até quinta, se Deus quiser. Boa Tchau. noite e bom descanso. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.